Drica falou... Educar. A Drica falou de não desistir do aluno. Vou convidar a professora Rebeca para vir sentar aqui. A Rebeca é de Benevides, no Pará. Ela é professora de Geografia. E ela é uma professora que já foi agredida por um aluno. Numa situação em que você, na verdade, tentava apartar uma briga dele com um outro aluno. Sim, bom dia. Exatamente, foi isso que aconteceu. Em 2015, eu trabalhava em 4 escolas, 3 eram particulares e uma pública. Em uma das escolas particulares aconteceu... mas isso já é uma violência, né? O professor ter que trabalhar com 4 escolas para conseguir fazer um salário já é uma violência, né? Porque como é que ele vai preparar a aula, corrigir trabalho, corrigir prova, pensar em tornar essa aula de alguma maneira motivante, tendo que trabalhar em 4 escolas? Mas tudo bem, continue. Em uma das salas, uma turma de 6º ano, tinham aproximadamente 35, 37 alunos. E um aluno, ele era mais velho, assim, da turma, que ele estava com distorção séria-idade. Então, ele tinha passado por outras escolas, reprovou o ano e aí entrou no meio do semestre na escola. E quando ele chegou, ele era bem agressivo. Então, assim, cada aluno, cada ser humano, ele é uma caixinha de várias experiências ao longo da vida. Então, ele já vinha de um histórico familiar bem complicado. Então, quando ele chegou na escola, essas agressões, elas vieram à tona. Então, isso vem, a escola é um reflexo do que acontece em casa. E na sala, ele sempre estava puxando briga, batia. E por ele ser mais velho, estava com 13 anos, perto de alunos de 10 anos, assim, a altura é bem desproporcional. E havia um receio, então, ele né? bateu em um aluno, assim, deu um soco nas costas do aluno. E aí eu falei para ele, não faça isso, saia da sala, porque agressão tira da sala e até expulsão. Então, eu falei, saia da sala, por favor. E ele não quis sair. E ele, com um acesso de fúria, ele me empurrou no quadro. E aí eu só pensei assim na hora, eu falei... vão hostilizar ele. Então, ele já tinha um histórico de comportamento ruim. E ia ser hostilizado pelos alunos inteiros. Então, eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? E os alunos com medo, eu falei para eles, não, vamos pro fundo da sala, que ele tá nervoso. Então, eu vou tentar tirar da sala para conversar com ele, para ele se acalmar. E quando eu fui tentar tirar da sala, na saída da porta, ele me empurrou novamente na porta de vidro da sala, né? E a gente saiu da sala e tal, e a gente foi até a coordenação, fomos até a coordenação, conversamos com ele. E a coordenação, assim... 13 anos. 13 anos, 6º ano, né? Ia estar fora da idade para a série. Então, conversaram com ele, a coordenação foi muito parceira, muito, assim, extremamente parceira, porque a coordenação dessa escola acredita que a gente precisa transformar aquele ser humano, né? Mostrar. Porque olha só o que ela disse, ele já veio de uma outra escola, André. Quer dizer, então muitas vezes a escola também vai desistindo do aluno, né? Porque ao tirar ele de uma escola e passar para outra, o problema não foi resolvido, nem ele de alguma forma foi educado, nem a família foi motivada a mexer em alguma coisa, né? Isso aí, por isso que, assim, tirar de sala, expulsar o aluno, isso aí é uma maneira de você assinar o atestado de que você não é capaz de educar e mudar aquela pessoa. Expulsar é a solução mais fácil. E às vezes, isso é incluir e tentar transformar. Eu acho que quando a gente expulsa um aluno sem tentar fazer algo por ele, eu estou considerando um ser humano descartável. E isso é muito sério, porque cada ser humano é único e não deve ser considerado assim. Então, eu acho que a nossa profissão ela exige um comprometimento de sempre tentar e tentar fazer com que aquele aluno não só seja alguém repleto de conhecimento, de conteúdo, mas um ser humano melhor. Ele te pediu desculpas? Parabéns pelo seu trabalho. Sim, no final do ano... Obrigada. No final do ano foi bem legal, porque ele chegou com a mãe dele, ele pediu desculpa. Professora, desculpa. Muito obrigada pela paciência. Nunca ninguém tinha feito isso por mim. Então é legal, é isso que vale. Saber que eu marquei a vida dele de forma positiva, como alguém que não desistiu dele. Exatamente. E como essa agressividade dentro de sala de aula, muitas vezes, pode marcar não só o professor, mas os outros alunos. A gente estava conversando sobre esse assunto com a nossa plateia, e a Miris tinha uma história de que ela presenciou uma agressão entre professores e alunos, né? Isso. Oi. Obrigada. Eu tinha mais ou menos 17, 18 anos. E, assim, para aquela época, eu fiquei, assim, totalmente em choque. Porque eu vinha da escola pública, eu estudei a minha vida inteira na escola pública. Por conta de uma série de greves na época, eu passei para a escola particular para não perder o ano, que eu não podia perder o ano porque eu tinha uma bolsa numa empresa. Aí, esse aluno, ele estava, sei lá, numa situação... eu não lembro mais direito, porque faz tanto tempo, né? Ele estava sentado, quase deitado na carteira, né, na sala. E aí o professor pediu para ele só se posicionar melhor.
Aí, como ele não respeitou, o professor pediu para ele sair da sala. Quando ele foi sair da sala, ao invés de sair, ele foi para cima do professor. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Ele foi para cima e começaram a trocar socos e ele pegou uma cadeira e jogou no professor. Naquela época, eu achei assim, meu Deus, eu nunca tinha visto isso na escola. Professor, Como é que os alunos sala se de aula. comportaram? Todo mundo ficou pasmo, né? Alguns, por ser uma escola, na época, uma escola particular, e, assim, eu não sei se alguns da turma dele ficaram apoiando, outros ficaram rejeitando a situação, né, e tudo. Mas ninguém sabia como nem se posicionar, porque ninguém tinha visto nunca aquela situação. Eu fiquei totalmente Quer dizer, é uma coisa que já chocada. vem dando sinais, né? Às vezes aqui podia ser um caso mais isolado, mas hoje a gente vai vendo que não. Que, na verdade, esses casos vão se reproduzindo e os motivos são os mais banais, né? Exatamente. Agora, tem a ver com a valorização social que a gente dá para a educação. Porque, olha só, naquele mesmo ranking, você sabe quantos casos de violência contra professor tem na Coreia do Sul? Zero. Por quê? Todo mundo conhece o caso da Coreia, que investiu em educação, valorizou o professor. Os professores que têm os melhores alunos são recebidos pelos líderes do país, desfilam em carro público, como se fosse a seleção que chegou de ganhar uma taça. Então, assim, é um país que coloca o professor no lugar onde ele deve estar. O professor é tratado como um mestre. Tipo, exatamente. Assim, não é... Aqui é banalizado a profissão do professor. Eu acho que isso coloca também... A doença é social, né? Exatamente. E o que acontece em sala de aula é um espelhamento de valores distorcidos e doentes da sociedade. Mas na sala de aula tem essa impunidade, e eu chamo a atenção. O aluno, quando ele é chamado para sair da sala de aula, ele pensa, não vai acontecer nada, eu não preciso sair. Ele não cumpre regras, não tem uma disciplina. Eu acho que o aluno pensa que nada vai acontecer com ele se ele desobedecer. Consequência é algo fundamental para o crescimento. Né? A impunidade já está na sala de aula. E também é reflexo da sociedade. Nem sempre a doçura consegue controlar. Também é uma sociedade doente, impunidade. A gente pediu para a Gabriela Leão ouvir os alunos, que a gente está aqui falando, né, na categoria. O que a gente quer das nossas crianças, se os nossos adultos dão os exemplos que dão. Exato, né? Mas a gente tem que lutar contra isso, porque a gente não vai consertar os adultos, né? A gente não pode desistir. Exatamente, não desistir. Vai desistir. Não conserta o adulto, não desiste, então temos que investir nas crianças e nesses adolescentes. A Gabriela, que é parceira nossa do encontro, foi conversar com alunos de ensino médio de uma escola em São Paulo para falar um pouco de como anda essa relação desses jovens com seus professores. Vamos ver. A gente tem visto tantos casos de violência em sala de aula, né? Fica todo mundo chocado com essa agressão ao professor e à educação. Para discutir isso, a gente veio para uma escola estadual em São Paulo e reuniu alguns alunos para saber o que eles devem fazer para mudar essa realidade. A profissão do professor no Brasil é muito desrespeitada, mas se nós formos colocar isso no papel, até mesmo pensar, o professor ele é a base de tudo. O professor fica meio como saber como reagir, né? O professor tem um aluno que ele desrespeita ele, que levanta, bota a mão na cara dele e acaba meio naquela situação tratando ele, né? Pelo fato deles já terem vivido isso, terem passado por isso, acontece o problema de às vezes eles terem medo de se aproximar do aluno, ou vice-versa. Quando você presenciou um xingamento, como é que você reagiu? No momento a gente acaba ficando surpreso, né? Primeiro, pelo ato do aluno estar fazendo isso com o professor. O professor fica sem reação e acaba às vezes se alterando. Por que vocês acham que surge o conflito? O aluno faz uma atividade que ele se empenhou muito e o professor ele não dá uma nota que o aluno desejaria receber e aquilo ali acaba criando um conflito e às vezes ele acha que o professor está de marcação com ele e às vezes cria uma paranoia desnecessária. Quando acontece uma situação como essa, como é que os outros alunos reagem? O que os colegas precisam fazer quando veem que está uma conversa ali tensa entre aluno e professor? Diferentemente de muitos lugares, pelo menos aqui e na nossa sala, a gente sempre tenta fazer com que o outro pare de falar e principalmente respeite o professor. É importante saber que a gente vem na escola para buscar conhecimento, mas que a educação vem de casa. Então a gente tem que chegar aqui na escola para aprender e seguir algumas regras, mas é importante que a gente já tenha essa base familiar. Os alunos também, principalmente, às vezes eles têm uma certa
dificuldade dentro de casa, eles estão passando por algum problema, eles precisam também ter alguém, ver o professor, passar a ver o professor como um amigo. E aquela coisa também de se colocar no lugar do outro, né? Porque às vezes a gente vê um professor, a gente tem aquela visão, o professor é isso, ele exige, ele não sei o quê, mas ele é uma pessoa que nem qualquer um. Às vezes ele tem problemas na casa dele, às vezes ele tá num dia ruim também. Querendo ou não, aquele é um exemplo pra gente. Tudo que ele faz, ele é um exemplo, é como uma figura que vai nos ajudar a sair da escola e ter uma vida lá fora melhor, né? Essa pessoa que é violenta na sala de aula, ela não vai ser violenta só na sala de aula. A Andréia fala de uma síndrome do imperador que eu achei muito interessante. Queria que você explicasse para as pessoas que acham que é a dificuldade de aceitar qualquer contrariedade, né? A síndrome do imperador é o que a gente chama das crianças que nunca ouviram não. Nunca tiveram limites colocados pelos pais. Então, os pais acham que estão fazendo à vontade, sendo mais permissivos, mas, no fundo, eles estão formando um pequeno imperador dentro de casa, que não aceita ser contrariado, vira uma criança muito mimada, um adulto que não sabe lidar com fracasso, que não tem resiliência, que não sabe lidar com problemas, que acaba sendo rejeitado pelas pessoas e que, às vezes, quando tem uma negativa, chega a bater nos pais. Tem acontecido muito também de filhos que chegam a bater nos pais porque não ganharam um presente, não tiveram uma vontade realizada. Principalmente a criança só fazer aquilo que ela quer, não fazer aquilo que ela não gosta. É tão importante não fazer aquilo que se gosta dentro de casa, ou seja, lavar a louça, lavar a roupa, estender a roupa, arrumar a casa, são coisas desagradáveis. Lixo, mas aprender a fazer coisas que não estão no prazer. Porque a criança só está emendando prazer no prazer no prazer e não sabe nem mais o que é alegria. Porque tu só vai saber o que é alegria se tu tem a tristeza de passar por ela. E você tem um filho tá com 8? 8 Mateus? anos, E é uma hora em que você está preparando ele, né? Esses embates ele deve ter com você. As funções do Mateus, ele fala, eu não gosto disso, você não precisa gostar, você precisa só respeitar. E aceitar que você vai ter que passar por isso na vida. Então, lixo, jogar lixo na lixeira, catar lixo, quebrou copo, abre o jornal em 4, pega, bote um chinelo. Cátia, não vou fazer isso. Vou morrer. Não vai morrer. Pega o vidrinho, bote no meio, dobra em 4, jogue. Pega a vassoura. Dá um trabalho danado. É porque educar é trabalhoso mesmo, né? Agora, dar limite não quer dizer ser autoritário. Não, é diferente. Ser legal pra burro. Com amor e com respeito pelo filho, mas colocar o que vai ser a base da formação Eu dele. acho que pai e mãe precisam dessa chatice, senão eles vão sentir depois Deixa eles tudo legal na escola. Dele na vida, né? Aí ele foi pra cima do professor e eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Ele veio pra cima e começaram a trocar socos e ele pegou uma cadeira e jogou no professor. Naquela época, eu achei assim, meu Deus, eu nunca tinha visto isso na escola. Professor, como é que os alunos se comportaram? Todo mundo ficou pasmo, né? Alguns, por ser uma escola, na época, uma escola particular, e, assim, eu não sei se alguns da turma dele ficaram apoiando, outros ficaram rejeitando a situação, né, e tudo. Mas ninguém sabia como nem se posicionar, porque ninguém tinha visto nunca aquela situação. Eu fiquei totalmente Quer dizer, é uma coisa que já chocada. vem dando sinais, né? Às vezes aqui podia ser um caso mais isolado, mas hoje a gente vai vendo que não. Que, na verdade, esses casos vão se reproduzindo e os motivos são os mais banais, né? Exatamente. Agora, tem a ver com a valorização social que a gente dá para a educação. Porque, olha só, naquele mesmo ranking, você sabe quantos casos de violência contra professor tem na Coreia do Sul? 0. Por quê? Todo mundo conhece o caso da Coreia, que investiu em educação, valorizou o professor. Os professores que têm os melhores alunos são recebidos pelos líderes do país, desfilam em carro público, como se fosse a seleção que chegou de ganhar uma taça. Então, assim, é um país que coloca o professor no lugar onde ele deve estar. O professor é tratado como um mestre. Tipo, exatamente. Assim, aqui é banalizado a profissão do professor. Eu acho que isso coloca também... A doença é social, né? Exatamente. E o que acontece em sala de aula é um espelhamento de valores distorcidos e doentes da sociedade. Mas na sala de aula tem essa impunidade, e eu chamo a atenção. O aluno, quando ele é chamado para sair da sala de aula, ele pensa, não vai acontecer nada, eu não preciso sair. Ele não cumpre regras, não tem uma disciplina.
Eu acho que o aluno pensa que nada vai acontecer com ele se ele ter desobedecer. consequência é algo fundamental para o crescimento. A impunidade já está na sala de aula. E também é reflexo da sociedade. Nem sempre a doçura consegue controlar. Também é sociedade doente, impunidade. A gente pediu para a Gabriela Lian ouvir os alunos, que a gente está aqui falando, né, na categoria. O que a gente quer das nossas crianças, se os nossos adultos dão os exemplos que dão. Exato, né? Mas a gente tem que lutar contra isso, porque a gente não vai consertar os adultos, não pode né? desistir. Exatamente, Não desistir. vai desistir. Não conserta o adulto, não desiste, então temos que investir nas crianças e nesses adolescentes. A Gabriela, que é parceira nossa do encontro, foi conversar com alunos de ensino médio de uma escola em São Paulo para falar um pouco de como anda essa relação desses jovens com seus professores. Vamos ver. A gente tem visto tantos casos de violência em sala de aula, né? Fica todo mundo chocado com essa agressão ao professor e à educação. Para discutir isso, a gente veio para uma escola estadual em São Paulo e reuniu alguns alunos para saber o que eles devem fazer para mudar essa realidade. A profissão do professor no Brasil é muito desrespeitada. Mas se nós formos colocar isso no papel, até mesmo pensar, o professor ele é a base de tudo. O professor fica meio como saber como reagir, né? O professor tem um aluno que ele desrespeita ele, que levanta, bota a mão na cara dele e acaba meio naquela situação tratando ele, né? Pelo fato deles já terem vivido isso, terem passado por isso, acontece o problema de às vezes eles terem medo de educar. A Drica falou de não desistir do aluno. Eu vou convidar a professora Rebeca para vir sentar aqui. A Rebeca é de Benevides, no Pará. Ela é professora de geografia e ela é uma professora que já foi agredida por um aluno. Numa situação em que você, na verdade, era tentava apartar uma briga dele com um outro aluno. Sim, bom dia. Exatamente, foi isso que aconteceu. Em 2015, eu trabalhava em 4 escolas, 3 eram particulares e uma pública. Em uma das escolas particulares aconteceu... mas isso já é uma violência, né? O professor ter que trabalhar com 4 escolas para conseguir fazer um salário já é uma violência, né? Porque como é que ele vai preparar a aula, corrigir trabalho, corrigir prova, pensar em tornar essa aula de alguma maneira motivante, tendo que trabalhar em 4 escolas? Mas tudo bem, continue. Em uma das salas, uma turma de 6º ano, tinham aproximadamente 35, 37 alunos. E um aluno, ele era mais velho, assim, da turma, que ele estava com distorção séria-idade. Então, ele tinha passado por outras escolas, reprovou o ano e aí entrou no meio do semestre na escola. E quando ele chegou, ele era bem agressivo. Então, assim, cada aluno, cada ser humano, ele é uma caixinha de várias experiências ao longo da vida. Então, ele já vinha de um histórico familiar bem complicado. Então, quando ele chegou na escola, essas agressões, elas vieram à tona. Então, isso vem, a escola é um reflexo do que acontece em casa. E na sala, ele sempre estava puxando briga, batia. E por ele ser mais velho, estava com 13 anos, perto de aluno de 10 anos, assim, a altura é bem desproporcional. E havia um receio, então, ele né? bateu em um aluno, assim, deu um soco nas costas do aluno. E aí eu falei para ele, não faça isso, único. E não deve ser considerado assim. Então, eu acho que a nossa profissão, ela exige um comprometimento de sempre tentar. E tentar fazer com que aquele aluno não só seja alguém repleto de conhecimento, de conteúdo, mas um ser humano melhor. Ele te pediu desculpas? Parabéns pelo seu trabalho. Sim, no final do ano... Obrigada. No final do ano foi bem legal, porque ele chegou com a mãe dele, ele pediu desculpa. Professora, desculpa, muito obrigada pela paciência. Nunca ninguém tinha feito isso por mim. Então é legal, é isso que vale. Saber que eu marquei a vida dele de forma positiva, como alguém que não desistiu dele. Exatamente. E como essa agressividade dentro de sala de aula, muitas vezes, pode marcar não só o professor, mas os outros alunos. A gente estava conversando sobre esse assunto com a nossa plateia e a Miris tinha uma história de que ela presenciou uma agressão entre professores e alunos, né? Isso. Oi. Obrigada. Eu tinha mais ou menos 17, 18 anos. E, assim, para aquela época, eu fiquei, assim, totalmente em choque. Porque eu vinha da escola pública, eu estudei a minha vida inteira na escola pública. Uhum. Por conta de uma série de greves na época, eu passei para a escola particular para não perder o ano, que eu não podia perder o ano porque eu tinha uma bolsa numa empresa. Aí, esse aluno, ele estava, sei lá, numa situação... eu não lembro mais direito, porque faz tanto tempo, né? Ele estava sentado, quase deitado na carteira, né, na sala. E aí o professor pediu para ele só se posicionar melhor. Aí, como ele não respeitou, o professor pediu para ele sair da sala. Quando ele foi sair da sala, ao invés de... saia da sala, porque a agressão
tira da sala e até expulsão, né? Então eu falei, saia da sala, por favor. E ele não quis sair. E ele, com um acesso de fúria, ele me empurrou no quadro. E aí eu só pensei assim na hora, eu falei, vão hostilizar ele. Então ele já tinha um histórico de comportamento ruim. E ia ser hostilizado pelos alunos inteiros. Então eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? E os alunos com medo, eu falei pra eles, não, vamos pro fundo da sala, que ele tá nervoso. Então eu vou tentar tirar da sala pra conversar com ele, pra ele se acalmar. E quando eu fui tentar tirar da sala, na saída da porta, ele me empurrou novamente na porta de vidro da sala, né? E a gente saiu da sala e tal, e a gente foi até a coordenação, fomos até a coordenação, conversamos com ele. E a coordenação, idade? 13 anos. 13 anos, 6º ano, né? Ia estar fora da idade pra série. Então, conversaram com ele, a coordenação foi muito parceira, muito, assim, extremamente parceira, porque a coordenação dessa escola acredita que a gente precisa transformar aquele ser humano, né? Mostrar. Porque olha só o que ela disse, ele já veio de uma outra escola, André. Quer dizer, então muitas vezes a escola também vai desistindo do aluno, né? Porque ao tirar ele de uma escola e passar para outra, o problema não foi resolvido, nem ele de alguma forma foi educado, nem a família foi motivada a mexer em alguma coisa, né? Isso aí, por isso que, assim, tirar de sala, expulsar o aluno, isso aí é uma maneira de você assinar o atestado de que você não é capaz de educar e mudar aquela pessoa. Expulsar é a solução mais fácil. E às vezes, isso é incluir e tentar transformar. Eu acho que quando a gente expulsa um aluno sem tentar fazer algo por ele, eu estou considerando um ser humano descartável. E isso é muito sério, porque cada ser humano é